Boa tarde, pessoal! Vamos dar sequência à nossa aula sobre planejamento, organização de cardápio e execução. Bom, nós estamos aqui, hoje é a terceira aula de um total de 4, onde nós estamos construindo como você vai montar um cardápio, como que você vai se planejar, como que você vai se organizar. Na primeira aula, nós falamos sobre como montar um cardápio e eu te mostrei que o primeiro cardápio ele é um pouco diferente dos demais que você vai elaborar. Na segunda aula, nós falamos sobre listas de compras, né? E fizemos uma lista de compras baseados no cardápio que montamos na aula 1. E agora, na aula 3, eu vou te mostrar como que você junta tudo isso e coloca tudo isso em prática na sua casa e na sua cozinha, porque não basta saber o que fazer, tem que saber como fazer. Então, bora lá? Vamos começar nossa aula de hoje? Dando sequência, então, à nossa aula sobre planejamento e execução de cardápio. Na semana passada, nós fizemos a lista de compras juntos, né? E a partir do momento que a sua lista de compras está pronta, você precisa, vamos lá, para executar esse cardápio, tá? Então, vamos colocar aqui, execução do cardápio. Então, gente, antes de começar de fato a colocar a mão na massa, a gente tem algumas coisas que precisamos definir, tá? Primeira coisa que você vai definir, você já montou seu cardápio, já tem a sua lista de compras e vamos supor que você ainda não foi ao mercado. Vamos trabalhar com duas hipóteses aqui. Se você ainda não foi ao mercado, você precisa, isso aqui é muito importante, definir o dia de fazer o cardápio, tá? Então, olha só, você vai definir o dia, você vai olhar para sua semana, e aí quando eu falo olhar para sua semana, são os 7 dias mesmo. Você olha aí de segunda a domingo, qual é o melhor dia para você executar o seu cardápio. Se você trabalha todos os dias, provavelmente você vai querer executar o seu cardápio no final de semana. Se você tem alguma brecha ali durante a semana, eu te aconselho a você pegar ali algumas horinhas do seu dia e executar o seu cardápio. Por que isso é importante? Você precisa colocar isso dentro do seu planejamento, das coisas que você já faz, né? Que já são as suas rotinas. Isso precisa entrar para a rotina da casa. Então você define, tá? É um compromisso que você vai fazer. Você define o dia que você vai fazer esse cardápio. Nesse dia, você vai separar ali algumas horas, tá? Algumas horinhas para executar esse cardápio. O objetivo não é que você fique o dia inteiro na cozinha, né? Senão não é vantagem você deixar de fazer comida todos os dias para ficar um dia, 24 horas, sei lá, 24 horas é exagero, né? Mas você ficar ali 6, 7, 8 horas, não é esse o objetivo, porque aí você não tá economizando tempo, você tá pegando todo o tempo dos demais dias e colocando num dia só. O objetivo do planejamento semanal é justamente te trazer essa flexibilidade e diminuir o tempo que você passa na cozinha. Não só todos os dias, mas também no dia que você tá fazendo o cardápio. Eu não quero fazer um cardápio, colocar todas as minhas refeições da semana ali, ok, perfeito, mas ficar o dia inteiro na cozinha. Esse não é o objetivo, tá? Embora eu saiba que existem pessoas aqui que amam cozinhar como eu tenho prazer e eu fico, se precisar, o dia inteiro na cozinha, eu trabalho com cozinha, mas eu entendo que essa não é a realidade de todos, esse é o meu trabalho e eu sei que muitas pessoas vão pra cozinha por obrigação e muitos por causa de questões até de saúde. E enfim, gente, a gente precisa comer, e o que a gente precisa comer é uma comida caseira, real, sabe, saudável, uma comida que você saiba exatamente o que você está colocando ali dentro, isso é muito importante, tá? Então, você definiu o dia, o que você vai fazer? Vou mercado. Então, você vai ali para o mercado. Lembra que a sua lista de compras é importante para você ganhar tempo aqui no mercado. É importante você levar a lista de compras, isso, se você falhar nisso, meu amor, você vai comprar muita coisa que você não deve. Então, ó, levar lista de compras, tem que ir munido dela, tá? E essa lista ser setorizada. Ai, Ana, o que é isso?
você fazer uma lista por setor. Tudo que é de geladeira, tudo que é de carnes, de proteínas, congelador, tudo que é de verduras, tudo que é da parte de hortifrutis, tudo que é da parte de secos, farinhas, enfim. Então, você faz uma lista de compras de forma setorizada. Quando você chegar no mercado, fica muito mais fácil, porque você não vai precisar ficar rodando o mercado inteiro. Você vai num corredor, já pega tudo daquele corredor, já pega tudo daquele lugar e parte para uma outra área do mercado. E aí você consegue ganhar tempo, porque veja se isso acontece com você. Você vai para o mercado, aí você vai lá pegar alguma coisa no hortifruti. Aí você depois vai, atravessa o mercado todo para ir lá na seção onde está o arroz, o feijão. Quando você está indo para o caixa ou está indo para um outro, você lembrou que tem que pegar um outro negócio lá no hortifruti. Aí você volta tudo. E isso, gente, você pode não perceber, mas como gasta-se tempo dentro do mercado por falta de uma lista setorizada. Então faça isso. E aí, você vai para o mercado com essa lista, vai em cada setor, pega cada ingrediente de cada setor e, muito importante, compre só o que está na lista. Lembra, pessoal, que a gente está fazendo um cardápio semanal. Você não precisa pensar no próximo da outra semana. Você vai comprar o que está nessa lista. E isso é uma coisa que você vai ter que aprender a se doutrinar, porque é muito comum a gente ir para o mercado. Às vezes a gente até vai com uma listinha básica, mas quando chega lá, meu amor, é uma promoção aqui, é uma promoção ali, é o rapaz do mercado que começa a anunciar no microfone. A gente fica perdido e a gente acaba comprando mais do que precisa. Muitas vezes aquele alimento você nem usa e acaba estragando ou tendo que jogar fora, e aí você desperdiçou seu dinheiro e também desperdiçou alimento. Então, muito importante se ater à lista. Você está com uma lista de mercado semanal. Óbvio, se você tem alguma coisa na sua casa que você precisa comprar, que não tem nada a ver com comida, por exemplo, algum material de limpeza, você vai escrever na sua lista o que você precisa comprar, mas ainda assim, escreva, tá bom? É importante você escrever e é importante você trabalhar, começar a trabalhar a sua mente. Isso é algo realmente mental, é psicológico. Eu vou comprar apenas o que está na lista, porque é exatamente o que você vai precisar. Se comprar mais, vai estragar, vai por mim. Então, pessoal, definiu o dia, foi no mercado, comprou só o que você deveria, e aí você vai ver que se você seguir as minhas dicas e você comprar só o que está na lista, isso aqui vai ser igual a economia, tá? Você vai começar a sentir. Se você aplicar isso aqui por 4 semanas consecutivas, né, que dá aí uma média de 1 mês, você vai começar a sentir a economia no seu bolso. Porque você vai ver que você está comprando muito menos daquilo que, de fato, você usa. Então, isso aqui é igual a economia. E eu sugiro a você que todas as vezes que você for ao mercado, você pega as notinhas semanais, guarde e no final do mês você calcule para você ver a economia que você está fazendo e para você ver se ainda tem algum tipo de desperdício nas suas compras, tá? Porque é muito comum, principalmente no início, até você se acostumar a comprar exatamente o que está aqui, exatamente as quantidades que estão aqui, é muito comum você ainda comprar coisas de maneira aleatória. Então você precisa observar, sabe? Ter observação em relação ao seu comportamento, em relação aos seus custos, e aí você guardar as notinhas te ajuda muito a fazer depois toda essa análise, tá bom? E aí, pessoal, chegou o dia da gente ir pra cozinha. Uhul! Animados? Eu tô sempre, né? Então, agora, na cozinha... como é que vai funcionar para você conseguir executar esse cardápio? Primeira coisa, tem que mudar a cor dessa caneta, né? Não tá esse azulzinho aqui. Primeiro, cozinha limpa, tá? Cozinha limpa. O que eu quero dizer com cozinha limpa? Não é para você fazer faxina na cozinha antes de executar o seu cardápio, mas pelo menos um chão varrido, tá? Por favor. E, principalmente,
Pia sem louça. Ana, mas a louça tá lavada. Guarda. Pia limpa, pia livre. O ambiente onde você vai trabalhar. Eu não sei o tamanho da sua cozinha, eu não sei qual a estrutura, eu não sei o que você tem como lugar de apoio para você cortar, para você colocar fazer o mise en place, que são as organizações antes de fato fazer a comida. Então, o que eu sempre falo? Pia limpa, louça guardada, porque ali vai ser a sua base, ali vai ser a sua mesa de trabalho. Então, se você tem louça suja, já vai começar a desandar o processo ali. Se tem louça para guardar, a probabilidade de sujar e diminuir o seu espaço também é grande. Então, também é uma questão psicológica. Quando você guarda tudo, você tem aquela visão livre. Primeiro, você tem aquela sensação de, cara, eu tenho espaço para cozinhar. Segundo, você vai ter um visual. O seu visual vai ser exatamente daquilo que você tem para cozinhar. Você não vai ficar olhando para a louça, você não vai ficar pensando não, você vai visualizar o que você precisa cozinhar. Então, sempre, louça zero na pia, tá? Pia 100% livre para você operacionalizar. É ali você fazer uma bancada de operação de comida. É assim que a gente faz nos restaurantes. A gente tem bancadas e a gente faz a operacionalização nas bancadas, tá? Segundo passo, muito importante. Tem um detalhe que eu não falei para você, mas que você vai precisar fazer aqui, ó. Depois do mercado, quando você chegar em casa, você já tem que fazer a higienização, tá? Não guarda suas coisas, higienização dos vegetais. Não guarda, gente, as coisas do mercado sujas para ter que fazer isso no dia de cozinhar. Você vai perder um tempão e você tá colocando alimento ali contaminado dentro da sua geladeira. Então, chegou em casa, já faz a higienização dos vegetais. Vou te dar uma dica, se você tem criança, já chama a sua criança para ajudar a lavar, ensina a criança ali a fazer, a lavar, a soltar as folhinhas. Por exemplo, essa semana a gente vai fazer cardápio com espinafre. Então eu comprei 2 molhos grandes de espinafres e ontem a gente sentou no quintal, a gente tirou folhinha, eu e meu filho tiramos folhinha por folhinha, fizemos a higienização e guardamos, armazenamos esse espinafre. No dia que eu quiser cozinhar, eu vou pegar, botar na panela e pronto. E ainda posso congelar, né, o espinafre. A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula. Mas chegou do mercado, higienização dos vegetais. Aí aqui, no segundo momento, para você, na cozinha, você vai fazer as marinadas. Como assim, Ana? Você vai fazer as marinadas das suas proteínas. Então, você comprou bife, vou fazer ele como bife, não preciso marinar. O que você vai fazer com bife? Você vai temperar com sal e pimenta, ponto, na hora de levar para a frigideira. Não é muitas horas antes, porque o sal ele vai começar a degradar a carne, tá? O sal ele começa a liberar, ele chupa, ele suga a suculência da carne, aí a carne fica seca e dura. Então, sal e pimenta a gente coloca na hora de levar esse bife para o fogão. Gente, a dica de ouro para bife é, se você quer ter um bife gostoso, você não precisa entupir ele de um monte de especiarias, nem de cebola, alho, sal e pimenta, frigideira bem quente, um fio de azeite, coloca o seu bife, não mexe, deixa ele fazer uma crosta, vira, fez a crosta, vira o outro lado, não mexe, deixa fazer outra crosta, e aí você deixa chegar no ponto que você gosta. Se gosta mal passado, esse é o virou, papum, pronto. Quer colocar um alho? Coloca o alho na hora que você está fazendo bife. Coloca os dentes de alho ali, coloca uma colher de sopa de manteiga, o alho vai aromatizar aquela manteiga e vai entrar, vai perfumar aquele bife. Olha aí uma maneira diferente de você fazer. Ana, não posso colocar o alho no meu bife? Pode, mas não precisa. A gente precisa começar a experimentar novos sabores. O alho amassado no bife fica muito forte, fica muito pungente. Então, quando você coloca um alho, pega um dente de alho, dá uma leve amassada assim, só, sabe, um soquinho nele, e libera numa manteiga, aquele perfume vem pra carne e tem um sabor totalmente diferente. Porque o fato de você deixar essa carne criar a crosta, ele dá uma defumada. É maravilhoso, você tem que testar fazer isso, tá? Então, vamos para as marinadas. Olhar para o seu cardápio que você vai executar e vai ver quais são as carnes que precisam receber tempero e ficar ali durante um tempo no tempero.
Então você vai cuidar de fazer isso. Então faz as marinadas, se elas forem secas, se elas forem molhadas, né, úmidas, faz o que for. Vamos lá, o que é uma marinada seca? É uma marinada que só leva tempero seco, temperos, não leva nenhum tipo de líquido, tá? A gente tem uma marinada semi-seca, que é aquela que ela recebe uma quantidade ínfima de líquido, por exemplo, meio sumo de uma laranja. E a gente tem as marinadas úmidas, que são aquelas que o alimento fica meio que imerso dentro daquela marinada, que geralmente é feito com vinho, iogurte, com suco de alguma fruta, e aí a carne fica ali imersa dentro desse líquido, tá? Quando a gente está trabalhando num cardápio semanal e você vai fazer as marinadas na hora de executar o cardápio, geralmente a gente trabalha com uma marinada seca ou semi-seca. Porque elas geralmente são mais rápidas, mais práticas e elas combinam mais com cardápios mais... com os cardápios semanais, que o objetivo é praticidade, tá bom? Mas nada te impede, se você quiser fazer uma marinada mais longa, nada te impede de você, na noite anterior, gastar 5 minutinhos, fazer uma marinada, deixar na geladeira e aquela carne ter ainda mais sabor. Bom, marinadas, e aí você vai deixar essas carnes das marinadas descansar ali, enquanto você vai adiantando todo o outro processo. Muito importante. Na cozinha, gente, pra gente ganhar tempo, a gente primeiro precisa perder tempo. Vou explicar. Por que perder tempo? Na verdade, não é uma perda. Ela parece ser uma perda de tempo, mas quando você começa a dança das panelas, você vê que você não perdeu. Porque a gente faz o que a gente chama de mise en place. O que é o mise en place? É uma organização pré-cozimento, antes de cozinhar. Ou seja, eu vou pegar todos os meus ingredientes ali, os meus vegetais, os meus legumes, já vou deixar eles todos pré-cortados nos cortes que eu quero cozinhá-los, para que na hora de eu começar a cozinhar, na hora que eu ligar o forno, eu consigo colocar 3, 4 preparos de uma vez só no forno, eu consigo ligar 2, 3 panelas e fazendo essas panelas funcionarem ao mesmo tempo. Por quê? Porque já está tudo cortado, já está tudo adiantado, é só de fato juntar tudo e começar ali a cozinhar. Então, a gente primeiro gasta um tempo, depois que a gente faz as marinadas, a gente vai para o mise en place, que agora você já sabe o que é, dos demais ingredientes, tá? E aí você já separa uns bowls, umas tigelas, que aí você vai cortar, por exemplo, a cenoura. Ah, vou cortar a cenoura em fio, guarda num bowl. Vou cortar a cenoura em ralada para um outro preparo, coloca em outro bowl. Então é importante, Ana, eu não tenho esses bowls, gente, qualquer vasilha, qualquer coisa que você tenha para armazenar alimento, tá bom? Qualquer coisa, pode ser vasilhinha plástica, o que você tiver, você vai utilizar. Bom, então a gente tem que ter uma cozinha limpa, cuidar das marinadas para que a carne fique ali um tempinho imersa nesse sabor, ganhe um pouco mais de sabor, e aí o mise en place, que é o corte, descascar legumes e cortar nos seus devidos tamanhos, tá bom? E aí, depois que você tá com tudo isso pronto, a gente vou apagar aqui em cima, a gente vai para as panelas. Então, eu tô com tudo isso pronto. Primeira coisa que eu tenho que observar, cozimento. Vamos colocar aqui, porque a gente vai falar agora de cozimento. Dentro dessas opções que eu tenho, eu preciso olhar e ver o que mais demora. O que demora mais? O que demora mais para cozinhar? Então eu vou olhar para o meu cardápio e vou ver o que demora ali para cozinhar. E vou começar por esse preparo. Por quê? Porque quando tudo acabar, aquele preparo tem que acabar junto, para eu acabar toda a cozinha. Entendeu? Para eu acabar com todo o meu trabalho na cozinha e eu ali de fato poder limpar, organizar e armazenar essa comida. Então eu sempre começo pelo que demora mais. Se eu vou fazer algum assado, por exemplo, sobrecoxa, coxa assada no forno, então eu já marino aqui. Quando eu ligar o forno, a coxa entra. Ainda que eu tenho outras coisas para fazer. Outra coisa importante. Vai usar o forno?
Você precisa pensar mais receitas para forno, para otimizar. Você precisa pensar, quando eu vou construir um cardápio semanal, eu penso, bom, eu vou fazer isso aqui de forno. Então, eu sempre agrego mais algum preparo de forno. No mínimo, na verdade, o meu forno funciona ali com 4 tabuleiros, geralmente. Mas no mínimo 2. Porque você está ligando o forno, você está gastando gás. Você está ali puxando, se seu gás é elétrico, você está puxando ali uma boa energia. Então, aproveita que você vai ligar o forno e faz outros preparos. Otimiza o seu tempo, otimiza o seu dinheiro, otimiza o seu forno. E ali, ó, o forno já faz mais da metade do trabalho para você. Enquanto o forno tá ligado, você vai começar a dança das panelas, tá? Então, começa com o que demora mais. Se esse preparo for de forno, já liga o forno. Durante aqui o mise en place, você já vai ligando o forno para ele já esquentar, para esse preparo entrar no forno já quente. Tá? Depois, eu vou começar com as panelas. E aí você tem que pensar o seguinte. As panelas, eu não preciso usar todas as minhas panelas, tá? A gente preza aqui também por uma economia de louça para lavar, né? Quem nunca? Mas é o seguinte, eu vou fazer um refogado, por exemplo, de cenoura com vagem. Acho que tem até isso na nossa lista de compras, né? No nosso cardápio. Vou fazer um refogado. Gente, o refogado de cenoura com vagem, ele precisa ser rápido. Acabou de fazer o seu refogado com vagem, você já vai tirar. Já coloca na vasilha onde você vai armazenar. E já libera a panela. Essa panela já pode ir para fazer um outro vegetal. Essa panela já pode ficar livre para fazer, de repente, até um arroz ali, porque a cenoura, a vagem, liberou aromas ali. Às vezes faz um fundinho, alguma crostinha no fundo da panela. Aquilo ali já tá cheio de sabor. Você já entra com mais azeite, mais tempero base, já joga um arroz ali dentro. Então, assim, reaproveite panelas, sem ter que ficar lavando num intervalo ou outro. Isso não é anti-higiênico, desde que o alimento que saia dali esteja cozido e que faça sentido você utilizar aquela mesma panela. Não vai fazer, por exemplo, um ensopado de peixe, tirar o peixe e fazer um frango ou uma carne vermelha, um ensopado, porque vai pegar o gosto. Então, tipos de preparos muito específicos, não tem jeito, você vai ter que trocar a panela. Mas quando a gente está falando de legumes, fazer um arroz, você pode reaproveitar e isso é muito legal. Claro que você não vai ficar esperando um preparo sair para colocar o outro. Você pega ali 2, 3 panelas e vai se revezando entre elas e coloca elas para operacionalizarem juntas, tá bom? Outra coisa importante, quando você estiver fazendo mise en place, tenha um bowl e guarde as cascas. Você pode fazer com essas cascas um caldo de legumes, depois que ele ferver ali, você coa e guarda esse caldo para fazer sopa, para cozinhar alguma coisa. E ao invés de usar água, você sempre vai usar o caldo, tá bom? E você pode também distribuir para alguém que trabalha com horta orgânica, porque eles pegam essas cascas e transformam ali em adubo, né, em alimento para as plantações. Então, eles gostam de receber esse tipo de doação. Então, não precisa transformar as cascas em lixo. Bom, panelas ali funcionando. E o que você vai fazer? Ana, olha só, tô com o meu forno ligado, tô com minhas preparações no forno, tô com as minhas panelas funcionando, não tenho o que fazer. Tem sim. Você já vai organizando e já vai lavando a sua louça. Lavar. Louça. Então, enquanto as panelas estão cozinhando, enquanto o forno está assando, você não vai ficar parado olhando por nada. Você já vai adiantando, já vai lavando a sua louça, já vai organizando, já vai deixando ali perto do fogão qual vai ser o próximo preparo, já vai pegando as vasilhas onde você vai armazenar essa comida. Porque assim, a comida ficou pronta, já armazena. Já coloca nas vasilhinhas, espera esfriar para tampar, mas já coloca nas suas devidas vasilhas. Já vai liberando louça, já vai lavando. Então, entenda, o cardápio semanal ele funciona de uma forma bem cíclica. E ele é bem ativo na cozinha. Eu não fico parada esperando as coisas acontecerem. Enquanto uma coisa acontece, a outra vai acontecendo e eu também vou me movendo para que outras coisas aconteçam. Então, lavei a louça, eu já vou organizando. Não tenho mais nada para fazer. Já lavei a louça, eu já vou secando, já vou guardando. Quando você acabar, você vai ter menos trabalho, porque muita coisa você já organizou durante o processo. E aí, aquilo ali te dá uma sensação de paz maravilhosa. Bom, gente, agora uma coisa muito, muito, muito importante nesse processo aqui de cozinhar.
Bom, você nunca deve cozinhar o alimento até o ponto final dele, tá bom? Vou explicar por quê. Por que eu gosto de trabalhar com cardápio semanal e não com cardápio quinzenal, enfim, um cardápio mensal? Eu trabalho com eles? Trabalho. Para minha cozinha eu trabalho com cardápio semanal e eu estou ensinando vocês sobre cardápio semanal. Primeiro que para trabalhar com cardápio quinzenal e mensal, demanda muito mais tempo e um outro tipo de organização e um outro tipo de estratégia, tá? Começa por aí. Isso é o que eu faço no Personal Chef, onde eu vou na casa do cliente e preparo, mas é uma outra estratégia. É parecido, mas é de uma outra forma que acontece, tá? Por quê? Pela Anvisa, nossos alimentos que a gente cozinhou, eles podem permanecer em geladeira desde que ela esteja na temperatura correta por até 5 dias. E o nosso cardápio semanal são quantos dias? Exatamente 5 dias. Então, se você é uma pessoa que detesta comida congelada, que tem dificuldade, não sabe congelar, não sabe descongelar, essa é uma excelente opção para você, porque você pode manter todas essas refeições em geladeira sem risco de estragar, contaminar, enfim. Só que, se você vai fazer o congelamento, é importante que esse ponto não esteja no ápice, ou seja, ele não tenha chegado a 100% do cozimento. Por quê, gente? Quando você congela um alimento, ele, vamos dizer assim, ele tem um certo cozimento, ele cozinha mais um pouco, entendeu? O ato, quando você descongelar, você vai perceber que o alimento, ele não está na mesma textura que você colocou. Isso é porque você congelou errado? Não. Mas o que você tem que fazer para congelar de maneira certa? Não cozinhar ele até o final. Então, por exemplo, legumes, você sempre vai congelar, tirar do forno quando eles ainda estão al dente, ou seja, ele já está macio, mas ele não está totalmente cozido, ele ainda está al dente. Ele ainda pega ali mais uns 5 minutinhos de cozimento. Então a referência, principalmente para legumes, é 5 a 7 minutos antes do final da cocção. Por quê? Você vai embrulhar aquele alimento, vai levar para o congelador. No dia que você for aquecer, ele vai estar no ponto perfeito. Assim você pode fazer com peixe, assim você pode fazer com carne. A única coisa que eu não aconselho, algumas coisas, né? Eu não aconselho que você congele abobrinha. Abobrinha nunca fica boa congelada, não é legal, tá? Porque ela libera muita água, são legumes que têm muita água. Outra coisa que também não fica bom é o tomate cru. Tomate cru também, ele fica, sabe, desmanchando, ele perde muito a textura e fica aguado. Então, assim, são poucos alimentos que não podem congelar. E se você seguir essa dica de congelar ele com um ponto a menos do que ele deveria ser servido, você não vai ter problema na hora de descongelar. O grande problema é que as pessoas, para congelamento, elas cozinham o alimento 100%, às vezes até a mais, e querem congelar. Por exemplo, o peixe, essa é uma dica muito importante que eu vou dar. Se você quer cozinhar um peixe e vai congelar esse peixe precisa ficar em cocção apenas, principalmente se a gente está falando de filés e postas finas, apenas 5 minutos. Gente, 5 minutos. Ana, 5 minutos não dá tempo? Dá. É suficiente. Muitas vezes eu pego o peixe e eu dou um choque de temperatura nele de 3 minutos e congelo. Porque no dia que eu for comer aquele peixe, ele vai estar... eu vou tirar aquele peixe do congelador, vou fazer o descongelamento de 24 horas em geladeira e vou levar ele para o forno quente. Por quanto tempo? O suficiente para aquecer 5 a 10 minutos, porque o forno já está quente, meu alimento já está descongelado, pronto. Ana, esqueci de descongelar o peixe. Forno bem quente, coloque seu peixe congelado e ali vai dar mais ou menos uns 10 minutos, tá? Não é o ideal do peixe é você fazer as 24 horas de descongelamento, ok? Outra coisa importante, na hora de você guardar toda essa comida, você tem duas opções. Deixa eu apagar essa parte aqui, deixa só na cozinha. Na hora de guardar essa comida, você tem as seguintes opções. Você pode guardar nas respectivas assadeiras onde você assou. Eu amo guardar a comida dessa maneira aqui, tá? Então, geralmente eu faço a comida ali numa assadeira que é o tamanho que a minha família vai comer. E aí, por exemplo, eu fiz um assado de peixe com legumes. Eu assei os peixes junto com legumes na mesma assadeira. Saiu do forno, eu já cobri,
deixei ela descansar, né? Deixei esfriar, cobri com plástico filme e vou levar essa assadeira para o congelador, tá? Ou, não, Ana, não é o meu caso, eu como sozinha, ou só eu vou comer essa comida. Você já vai guardar, porcionada, né, no caso. Então você vai pegar as suas vasilhinhas e já vai fazer as porções que você precisa ali para sua semana. Se você leva comida para o trabalho, você já vai montar, então, como se fossem marmitas mesmo, as porções de frango, de proteína, de vegetal, arroz, feijão, seja lá como você está fazendo a sua combinação. Você pode fazer porcionado em potes pequenos, em potes porcionados individualmente, tá? Então, isso aqui não vai interferir na maneira como você vai cozinhar o seu alimento. É só mesmo uma questão de formas de armazenar, tá? Então, eu tô trazendo 2 tipos de armazenamento, que pode ser de maneira individual ou pode ser de maneira familiar, dentro da própria assadeira, que aí você ganha ali, não precisa lavar aquela assadeira, você vai cozinhar nela, vai guardar nela, e no dia de reaquecer, você não precisa transferir o alimento, você vai aquecer diretamente no forno, tá? Bom, para finalizar o nosso assunto de hoje, eu vou falar sobre como você vai aquecer esse alimento. Então, aquecimento. Você tem 3 possibilidades de aquecer o alimento: no fogão, no forno normal ou forninho, tá? Ou no micro. Dos 3, óbvio, o que eu menos gosto é esse. Porém, tá? Não vamos ser hipócritas. Eu sei que esse aqui é o que funciona para muita gente. Ok. Não tô julgando ninguém. Eu tô falando particularidade minha. Eu não gosto da textura dos alimentos esquentados em micro-ondas, tá bom? Eu gosto de aquecimento raiz, forno, fogão. Então, vamos supor que eu guardei uma assadeira com peixe e legumes. Eu vou fazer o descongelamento 24 horas, isso é o que é indicado, tá bom? Vai fazer o descongelamento nunca em temperatura ambiente, então você não vai tirar aquele alimento do congelador na hora de você dormir e deixar em cima da pia para você comer no dia seguinte. Ali há uma possibilidade bem grande de haver proliferação de bactérias por causa da temperatura, tá bom? Então você tira 24 horas antes. Então, por exemplo, eu vou comer esse assado de legumes amanhã. Hoje de manhã eu já tirei ele do forno, já tirei do congelador e botei na geladeira. E vou fazer esse descongelamento na geladeira, porque esse alimento ele precisa perder temperatura aos poucos e não de maneira abrupta, ok? Aí minha assadeira já tá na geladeira, 24 horas ali. Eu vou pegar essa assadeira, vou colocar no forno quente, tá? Vou deixar ali de 5 a 10 minutos. 10 minutos é o máximo. Se for peixe, 5 minutinhos. E eu vou me alimentar. Vamos supor que a gente tenha feito um purê de cenoura. Purês podem congelar? Responda comigo. Sim, pode congelar, tá bom? Então, assim como pode congelar leite, creme de leite, queijo. Tem muita coisa que as pessoas falam que não conhecem de estrutura de alimentos ou maneiras de armazenar e que acabam errando ou passando informações erradas. Bom, tem um purê. Eu posso colocar esse purê no micro. Dá para fazer no forno? Dá, mas melhor não. Dá para fazer no micro ou no fogão. No micro-ondas, se você pegar esse purê, tá na geladeira, você vai colocar 1 colher de sopa de água, tá bom? Geralmente isso funciona para alimentos que estão ali mais densos, como um purê. E vai aquecer ali de 30 em 30 segundos até chegar. E aí vai misturando com essa aguinha. A água vai ajudar o purê a voltar para sua textura. Se for no fogão, você vai aquecer a panela. Pode colocar 1 colher de sopa de água. E no final 1 colher de sopa de manteiga para trazer aquele brilho no nosso purê. Tá bom? Que mais? Ana, poxa, eu vou levar essa comida para o trabalho e vou ter que esquentar no micro-ondas. Tudo bem, sem problema. Você leva essa comida ou congelada ou descongelada. Se ela já estiver descongelada, melhor ainda,
Você pode sempre utilizar uma colher de sopa de água, coloca na comida, coloca no micro-ondas para esquentar. A água, ela vai descer, vai permear todo aquele alimento e vai soltando, vai ajudar a soltar o alimento para ele não ficar com aquele aspecto de esturricado, tá? Basicamente isso, gente. Assim, tem muita coisa que a gente pode falar de aquecimento, de armazenamento, mas para que você tenha uma visão geral e comece a executar o seu plano, isso aqui é suficiente. Uma outra coisa só que eu preciso acrescentar aqui é a finalização, porque isso é bastante importante também, tá? Finalização. Vou até botar de vermelho aqui. Finalização dos pratos. Gente, olha só. Ninguém merece uma comida feia, tá bom? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas tirando comida do congelador, esquentando de qualquer maneira e acabou e por aí, foi. Não. Tirou, esquentou. Antes de você se servir, se você vai comer na vasilha ali de forma individual, se você vai comer ali com a sua família na mesa, vai levar o alimento até a mesa, você pode fazer várias finalizações aqui, ó, que não vai te tomar tempo, tá? Relaxa. Você pode colocar ervas. Você pode colocar aqui um molho de iogurte, por exemplo. Você pode colocar sementes. Você pode ralar aqui uma pimentinha. Lembra que eu falei da pimenta, que pode ser congelada? Você pega a pimenta lá. Você pode fazer um azeite num bolzinho, misturar azeite com erva e regar por cima do alimento. Então, a finalização é o que a gente chama aí de uma maneira assim bem coloquial de os toppings, né? Os toppings por exemplo, você vai comer sorvete na rua, tem os toppings do sorvete, que o pessoal bota lá, bota cobertura, bota castanha, bota amendoim, bota granulado. É mais ou menos isso que funciona com a comida salgada, os toppings. E outra dica que eu quero dar pra você você vai fazer algum preparo com queijo, deixa esse preparo lá, até ele gratinar bem, ficar bem bonitão, depois você rega com azeite e está finalizado o seu preparo. Bom, galera, eu acredito que você tenha tido uma boa visão de como executa tudo isso. Óbvio que existem muitos mais detalhes, muitas estratégias, existem métodos. E se você gosta de tudo isso que eu tô falando, se você acredita nisso, né? Se você quer dar um voto de confiança para o planejamento semanal, mas não quer perder seu tempo, tendo que planejar, pensar cardápio, como que você vai executar, criar as estratégias para fazer isso de uma forma prática, rápida e não ficar o dia inteiro na cozinha. Se você não quer ficar, meu Deus, eu tenho que pensar em lista de compras, a quantidade, eu tenho que pensar em quantas pessoas que vão comer. Calma. Vem aí o novo curso aí do Cozinha Livre Leve Fresco, tá? É o meu método aplicado lá e lá tá tudo mastigadinho. Lá tem todos os cardápios prontos, lá tem toda a lista de compra com todas as quantidades de forma setorizada, tá bom? Lá tem os vídeos onde você vai aprender a fazer, onde você vai receber dicas e como você vai aplicar. Tem lista de substituições para você que, se quiser substituir aquele alimento por um outro, não encontrou aquela carne, eu posso substituir pelo quê? Lá também vai ter isso. Lá vai ter uma lista de quantidade do que as pessoas costumam comer, quantidade por pessoa, como é que eu vou fazer esse cálculo? Mas lá, gente, está tudo pronto, tem um passo a passo, porque é um método. Eu tenho um método onde eu ensino as pessoas a irem para a cozinha uma vez na semana e curtir o restante dos dias, tá? Então, só mesmo, essa é uma chamada para você ficar atento, porque tá vindo aí a nossa turma, né? Vai abrir novamente o Cozinha Livre Leve Fresco e tá muito incrível. A gente deu uma reformulada em várias coisas e tá muito incrível. Então, o Cozinha Livre Leve Fresco, ele vai ser um planejamento semanal low carb, tá bom? Mas é um low carb que eu chamo de tamanho família, porque ele serve para a família inteira e é maravilhoso, com muita receita gostosa. E outra coisa, gente, pratos criativos, mas ao mesmo tempo eles são práticos. Então, assim, é aquela sensação de estar comendo comida de restaurante, mas com uma praticidade absurda, que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!